Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos abrir a escritura, irmãos, em Romanos 8, por favor. Romanos 8, versículos 18 ao 25, por favor. Obrigado. Eu quero conversar com vocês essa manhã sobre as dores da criação e da igreja. Romanos 8, a partir do versículo 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, à guisa de introdução, parece-nos que o versículo 18, ele está fora do contexto, mas ele não está. Não está. Nós vamos ver por que não está. No versículo 18 nós encontramos dois contrastes. O primeiro contraste é o sofrimento presente e a glória futura. E o segundo contraste é entre o que somos hoje e o que haveremos de ser amanhã. Hoje somos, amanhã seremos outros. Hoje sofremos, mas no futuro haverá de vir uma glória extraordinária para o povo de Deus. Extraordinária. Agora, hoje, vivemos num mundo caído, que geme ao nosso redor. E todos nós que estamos aqui nessa manhã, fazemos parte dessa sinfonia de gemidos, de dor. Gemidos. Há duas verdades nesse texto que eu quero ver com você. Primeiro são as dores da criação. Há três coisas sobre a criação interessantes que Paulo nos relata aqui. Primeiro, nós vamos ver o cativeiro da criação. A ardente expectativa da criação, 19, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Que criação é essa que Paulo se refere? Certamente não são os anjos. Porque os anjos não estão sujeitos à vaidade nem prisioneiros no cativeiro da corrupção. Também não são os demônios, porque eles não têm expectativa da manifestação dos filhos de Deus e nem serão redimidos do cativeiro da corrupção. Também não é uma referência aqui aos homens, pois eles estão sujeitos involuntariamente. Então a conclusão inequívoca que Paulo chega aqui é que essa criação é a própria natureza. E eu escrevi esse sermão há alguns dias, porque nós temos visto esse final de semana, da quinta para sexta, mais uma vez, Rio de Janeiro, 600, qual que é o nome, pastor? Não é de chuva, de gota, esqueci o nome. Milímetros, 600 milímetros de chuva no Rio de Janeiro de quinta para sexta, e mais 11 desaparecidos e tantos quantos ainda virão a ser. Irmãos, nós vamos ver três coisas aqui
é que a queda não atingiu apenas os homens, mas a natureza. A natureza. Há três coisas. A primeira, no versículo 20, Paulo nos diz que a criação foi submetida à vaidade, pois a criação está sujeita à vaidade. A criação está confusa, contraditória e doente. Há uma brutal desarmonia em toda a natureza, brutal. A palavra grega para vaidade do versículo 20 é mataiotes, significa inutilidade, de transitório, de transitoriedade. Os sinais da morte, eles estão presentes em toda a criação, toda, porque ela foi submetida à vaidade. Segundo, diz o versículo 21 que a criação vive prisioneira no cativeiro da corrupção. Cativeiro da corrupção aponta para um ciclo contínuo de nascimento, crescimento, morte e decomposição. Contínuo. Contínuo. Nascimento, crescimento, morte e decomposição. A criação não pode redimir-se nem libertar a si mesma, porque a queda dos nossos primeiros pais atingiu não apenas a raça humana, mas toda a criação. Toda. Terceiro, diz ainda o versículo 22, Paulo diz que a criação geme e suporta angústias até agora. Irmãos, olha a profundidade de um homem ao escrever da natureza. Toda a criação geme e suporta angústias até agora. Paulo é enfático em dizer no versículo 22, que não apenas parte, mas toda a criação geme e suporta angústias até agora. A natureza está com suas entranhas enfermas. Ela está com cólicas intestinais, esperando algo novo que virá. Toda a criação está no cativeiro da corrupção. Segunda verdade que eu aprendi é que Paulo fala no versículo 20, a sujeição da criação. Duas verdades são vistas aqui. Primeiro, a sujeição da criação é involuntária. Olha o 20. Não voluntariamente. Ou seja, a criação não é o agente de sua queda, ela é vítima e não ré. Ela não se submeteu, ela foi submetida a alguém. Quando o homem caiu, ele arrastou para o abismo da queda a própria natureza, diz Paulo. Toda ela. Segundo, é que a sujeição da criação é imposta por Deus. 20. Mas, por causa daquele que a sujeitou. Irmãos, não foi o homem e nem o diabo que impôs à criação a sentença da sujeição à vaidade, mas o próprio Deus como juiz e criador do universo. Ele a sujeitou. Deus, o próprio Deus. Os efeitos da queda na natureza são castigo divino aos pecados dos nossos primeiros pais. Por isso, só Deus pode redimir a criação do cativeiro em que ela está. Só Deus. Só Deus. Terceira verdade do cativeiro da criação, há uma expectativa da criação. Irmãos, escutem. A natureza tem expectativa. Pensa nisso. Aquilo que Deus criou de irracional tem expectativa. Se não, vejamos. Primeiro, diz o versículo 19 que a redenção da criação está conectada à glorificação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos
de Deus. Toda a criação foi amaldiçoada por causa do pecado do homem e será redimida do cativeiro da corrupção na glorificação dos salvos, diz Paulo. Sua redenção do cativeiro não se dará antes e nem a parte da glorificação dos crentes. Será exatamente no mesmo instante. Exatamente. Então haverá liberdade em vez de escravidão. Glória incorruptível em vez de decomposição. Segundo, diz o versículo 19 ainda que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, a criação toda ela vive como que na ponta dos pés, esticando o pescoço, olhando para o futuro que virá, trazendo em suas asas a libertação de todas as coisas. Todas as coisas. A palavra ardente expectativa é a pacaradópia. Significa exatamente isso, esperar de cabeça erguida e olhando firmemente para aquele ponto, porque daquele ponto virá o objeto esperado por ela. As folhas, o mar, o céu, não o céu que o Senhor habita, os céus que os nossos olhos veem, mar, terra, serão redimidos quando Jesus voltar e se fará tudo novo. 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 Terceiro, os gemidos da criação não são de desespero, mas de esperança. 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. No quê? Esperança. A criação tem esperança. Que coisa maravilhosa! A criação toda tem esperança, porque ela, diz o versículo 21, será redimida. Portanto, a criação não se contorce com gemidos da morte, mas geme como uma mulher que está prestes a dar à luz. E uma mulher que geme ao dar à luz, não geme de desespero, mas de expectativa. Expectativa de ver o que está dentro sair. Seus gemidos não são de desespero, mas de gloriosa expectativa. Ela não geme por causa de um passado inglório, mas por um futuro glorioso. Glorioso. Irmãos, William Hendrickson diz que essa transformação incluirá a harmonização de tudo. Hoje, a criação toda geme e suporta angústias até agora. Mas um dia, ela será redimida do cativeiro da corrupção e se fará tudo novo. Segunda verdade, agora Paulo passa para as dores da igreja. Paulo passa dos gemidos da natureza para os gemidos da igreja. Paulo passa dos gemidos da criação de Deus para o gemido dos filhos de Deus. Há três coisas extraordinárias aqui. A primeira, diz o versículo 23, que os gemidos da igreja não são de desespero, mas de esperança. 23, a primeira parte. E não somente ela, a criação,
mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Gememos. Os filhos de Deus gemem em seu íntimo, porque diz o versículo 23, que tendo experimentado as primícias do Espírito, anseiam ardentemente por tomar posse definitiva da plenitude da salvação. Primícias do Espírito. As primícias do versículo 23 eram a primeira porção da colheita, compreendida tanto como a primeira prestação, quanto um penhor pelo pagamento final do todo. É exatamente isso que significa a palavra penhor, de 2 Coríntios 5:5. Por que primícias? Por que penhor? Porque Deus, ao fazer-se carne e ao vir entre nós, ao morrer e ressuscitar ao terceiro dia e voltar à destra de Deus, Ele enviou-nos o seu Espírito como pagamento da primeira parcela de algo. Então era como se penhor significasse assim: eu vou deixar com vocês o meu Espírito, e isso é um penhor, é uma promessa de que eu virei novamente para buscar vocês. Isso é penhor. É garantia de posse. É garantia de que Ele virá. Então o Espírito Santo é mais do que uma garantia, é um antigozo dessa herança. É um antigozo. Vivemos na tensão entre o que Deus inaugurou ao dar-nos o seu Espírito e o que Ele consumará quando completar a adoção e a redenção final. Então hoje, a igreja geme, não de desconforto, mas desejando ardentemente o que virá no futuro. Segundo, os gemidos da igreja não são de morte, mas de vida. Versículo 23, a segunda parte. Aguardando. O quê? Aguardando. A igreja aguarda. Ela vive como que na ponta dos pés, olhando por um futuro glorioso, imarcessível que virá. Glorioso. Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Os filhos de Deus não gemem com medo da morte, eles gemem pela ardente expectativa da ressurreição. A igreja vive exatamente isso. Elas não gemem por aquilo que são, mas por desejarem ardentemente o que virão a ser. Por isso, não gememos com medo da morte. Gememos ansiando o que está por vir. Olhando para um futuro poderoso. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5, 1 e 2. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, corpo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, feito não por mãos, eterna nos céus. Por isso, nesse corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos da habitação celestial. Poderoso. Os que são aspiram o corpo da ressurreição. Não gememos com medo da morte. Não. Mas da vida.
vida. E último, eu aprendi no versículo 24 e 25 que os gemidos da igreja não são aquilo que se vê, mas daquilo que não se vê. 24. Porque na esperança fomos salvos. Olha como Paulo começa. Na esperança fomos salvos. Ora, uma pergunta. Esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém se vê, como espera? Homem formidável. 25. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aleluia. Os filhos de Deus já foram salvos da condenação do pecado, estão sendo salvos do poder do pecado, mas ainda serão salvos da presença do pecado. Recebemos o Espírito como selo e garantia de que receberemos a posse final e definitiva. Isso é promessa. Isso é promessa de Deus para a igreja de Deus. Ele virá, Ele virá, Ele virá, e aleluia que Ele virá. Mas ainda aguardamos pacientemente o que não vemos. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 4,14: assim como Jesus foi ressuscitado, nós também seremos com ele. Aí ele diz no versículo 16 sobre o que ele está falando no 14. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, corpo, se corrompa, o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A criação geme e suporta angústias até agora. Mas um dia, na manifestação dos filhos de Deus, na volta de Jesus, ela será retirada do cativeiro da corrupção e se fará tudo novo. E hoje, a igreja, nós gememos, não de desespero, mas ansiando a vida que está por vir. Não vemos, mas cremos e esperamos o que não vemos. Ansiamos e esperamos aquilo que não vemos. Louvado seja o Senhor. Fique de pé, por favor. Pastor Eloy já vai orar, mas eu quero orar bem rápido. Temos 14 minutos ainda. Glória a Deus. Feche os olhos, por favor, irmão, se você puder. Senhor Deus, louvamos-te nessa manhã. Porque tu nos disseste que a criação criada pelo Senhor, ela geme e suporta angústias até agora. Tu vês, tu contemplas, tu vês tudo o que acontece na terra criada pelo Senhor. Mas um dia, essa criação que aguarda e que tem esperança, será redimida do seu cativeiro. Então tudo se fará novo.
E nós, igreja, filhos de Deus, gememos também, mas não com medo da morte, não de desespero, mas de esperança. Esperança, esperança de ver quem não vemos e cremos naquele que não vemos. Mas essa esperança brota dentro de nós, porque nós aguardamos e ansiamos a adoção, e desse corpo da ressurreição, que será poderoso, será glorioso. Como diz Filipenses 3:21, será semelhante ao corpo da glória do Senhor. Ansiamos, Pai, ansiamos, não por aquilo que os nossos olhos veem, mas por aquilo que os nossos olhos não veem. Enche o nosso coração nessa manhã dessa esperança, de ver aquele que ainda hoje não vemos, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Enche o nosso coração dessa esperança nessa manhã de ceia, ao ver o Senhor e viver com o Senhor pelos séculos dos séculos. Te bendizemos nessa manhã em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir esse Jesus nessa manhã. Glória a Deus.